Vivemos cercados de discursos que simplificam o sucesso. Dizem que há um caminho pronto, regras que devemos seguir e que vencer é uma obrigação. Mas na vida real, no dia a dia, não é bem assim. Esse caminho pode ser fragmentado e repleto de dúvidas, frustrações e escolhas profundamente humanas. Mas afinal, o que significa sucesso? E por que o buscamos com tanta intensidade? Para refletir sobre o assunto, eu recebo aqui no Brilhante Cenário um grande especialista, Akin Neto. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, sim. Obrigado por me receber aqui. Um assunto e tanto, né? Bom, se você for pegar a palavra sucesso no dicionário, nada mais é do que você cumprir com o objetivo. Uhum. Né? Então você foi bem sucedido, você alcançou aquilo que você queria. Agora, é claro que quando a gente vai falar de sucesso de uma forma mais ampla, a gente precisa entender que essa palavra está entremeada dentro da cultura. Uhum. Então, aonde alguns vão achar que sucesso é, por exemplo, ter uma família bem estruturada, outros vão dizer que sucesso é você ter muito dinheiro, outros vão dizer que é fama, outros vão dizer que é status, outros vão dizer que é poder. Então, a palavra sucesso, ela é, na verdade, uma palavra individualizada, de uma certa forma, porque eu preciso entender o que é sucesso para mim. Ao mesmo tempo, ela é uma palavra social, porque a sociedade nos diz também, ela oferece um modelo do que é o sucesso. Uhum. E isso, se você for olhar historicamente, cada sociedade cada momento histórico vai estar te dizendo uma coisa. Né? Por exemplo, se a gente for para a Idade Média, né, uma pessoa bem-sucedida não era uma pessoa rica. Até porque, naquela época, não se tinha a riqueza como algo que estava acessível a todos. Uhum. Então, os bem-sucedidos... Não se alcançava, né? Exato. Né? Ou, por exemplo, se você vai para a sociedade, né, da Índia, né? Agora ela está mudando bastante, mas até não muito tempo atrás, não se existia esta ideia, essa concepção de você subir socialmente. Elas viviam em castas. Uhum. E o sucesso seria você viver aquela vida na qual você nasceu, entre aspas, da melhor forma possível. Então, se eu nasci pobre, eu tenho que continuar pobre, porque esse é meu karma. Uhum. Então, quando a gente vai para cada sociedade, para cada momento histórico, a gente vai entender que o que a gente fala de sucesso representa um momento daquela comunidade, daquela sociedade, daquela cultura. Então, por exemplo, hoje, nós estamos numa época em que é muito mais interessante o status do que o dinheiro propriamente dito. Né? Redes sociais. Uhum. Então, às vezes as pessoas dão mais prioridade para ter 1 milhão de seguidores do que para ter 1 milhão em caixa. Estamos falando do nosso momento histórico, estamos numa transição. Porque esse 1 milhão de seguidores dá poder para essa pessoa. E com esse poder ela vai conseguir o dinheiro. Então, começa-se a mudar um pouco a concepção do que socialmente é entendido como sucesso. Corpo lindo, né? Isso é sinônimo de sucesso? A eterna juventude. Então, isso são metas. Sucesso é atingir algo. Aí o que eu tenho como referência sobre esse algo vai variar muito. Qual é o ponto? O ponto é a gente conseguir se conectar com a nossa época e ver dentro da nossa época o que de fato faz sentido para nós. Tem uma entrevista do Joseph Campbell com o Bill Moyers, que resultou naquele famosíssimo Poder do Mito, e o Bill pergunta para o Campbell, a mitologia vai conseguir fazer a gente romper com o sistema? E ele dá aquele... Joseph Campbell tem aquela cara assim, né? Não, então, eu não acho que ela vai fazer a gente romper com o sistema, mas eu acho que ela vai fazer a gente viver de forma humana dentro do sistema. Então, sucesso, se você for olhar socialmente, algumas partes da nossa sociedade vão falar que sucesso é ter muito dinheiro. Mas isso representa algo para você? Né? Isso toca os teus valores, isso toca a tua história de vida, as tuas necessidades? Até que ponto? De que forma? Esse é o exercício que cada indivíduo precisa fazer a respeito dessa palavra. Uhum. Né? Porque ela nada mais significa do que você atingir uma meta. Mas qual é a meta que de fato faz sentido para mim? E aí, nesse sentido, não é dizer que tanto faz, tanto fez.
Para cada pessoa, isso vai representar uma coisa, algo diferente. Eu tenho muitos clientes que, por exemplo, passam boa parte de suas vidas buscando algo, atinge esse algo, mas continuam sentindo um vazio. Não atingiram? Atingiram. E mesmo assim, não estão satisfeitas. Exato. E muitas vezes por quê? Porque, de fato, aquilo era uma parte, mas não era o todo. E como saber quando é o todo? Né? Olha, eu particularmente acho que a gente nunca chega no todo. Né? Isso eu acho que é uma coisa impossível para a espécie humana. Nós não somos preparados para o êxtase perfeito. Isso não é da espécie humana. Né? É uma convicção minha, não do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista da biologia mesmo. Quando a gente vai estudar neurociência, a gente percebe na neurociência da motivação que é uma busca incessante. Isso é adaptativo. Ficar lá parado, como se já tivesse atingido tudo, não é adaptativo. E a vida pede mudança, né? Exato. E evolução. Exatamente por causa disso. E o nosso mecanismo é esse. Então, por isso, exatamente por esse motivo, a gente não pode estar 100% satisfeito. Né? Agora, tem uma diferença entre eu buscar saciedade em coisas que são de fato importantes para mim e eu apenas copiar um modelo externo que não ressoa em mim. E aí, não tem fórmula. Você tem que aprender a se conhecer. E a melhor forma de se conhecer é você ser brutalmente honesto com você. Essa é a parte mais difícil. Porque ela exige uma coragem danada de dizer, sim, eu gastei 5 anos da minha vida correndo atrás de uma coisa que no fundo eu sempre soube que não era o que eu queria. Isso é cruel, né? Caramba. Isso é muito cruel. Pra caramba. Mas essa honestidade que ou você vai ter, ou você vai correr mais 5. E perdendo, né? Sim. Exatamente. E aí sentindo que não, porque agora eu tenho que ter um carro diferente, agora eu tenho que fazer minha empresa dobrar, e agora eu tenho que ler mais livros, e agora eu tenho que ter um pós-doc, enfim. É infinito, né? É infinito. Mais uma conquista, né? Sexualmente falando, eu tenho que pegar mais uma guria, eu tenho que pegar mais um cara, eu tenho que ir para mais uma viagem, né? Tem uma diferença entre eu buscar algo que tem a ver com os meus valores, porque quando a gente está buscando por algo que tem a ver com os nossos valores, não é um alívio, é uma saciedade. Né? Então a gente vai se preenchendo com as coisas que a gente conquista. Aquilo edifica. E a Tem busca... sentido, né? Exato. Ela agrega sentido. Né? Quando a gente está fazendo uma busca que não está agregando, a gente continua se sentindo vazio. Então, o mais um, porque nada está me satisfazendo. Eu preciso de uma adrenalina cada vez maior. Então, aqui a gente consegue ver que tem uma diferença bem grande entre a pessoa que está buscando algo que tem a ver com seus sistemas de valores, que tem a ver com suas crenças, que tem a ver com suas necessidades emocionais, e uma que está na outra mão, que está desconectada disso. E você falou de autores, né, e pensadores. A literatura. A gente tem uma vasta literatura falando sobre sucesso. Como confiar de que aquilo serve para mim? Ou não serve? Bom, o primeiro ponto que eu te falei é esse, né? Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que realmente vale a pena para mim. O segundo ponto é... Porque a literatura de sucesso, a maior parte dela, na verdade, o que é? É uma pessoa que obteve sucesso dando dicas sobre o que ela viveu. Replicando, né? E até que ponto aquilo tudo é verdadeiro, ninguém a não ser ela e olhe lá se realmente sabe. Então, o que acontece? Por exemplo, eu trabalho muito com empresários. Uma das coisas que a gente mais vê no mundo empresarial e na cultura empresarial é a ideia de que você tem que se matar de trabalhar. Só que isso é contraproducente. Né? Isso é completamente contraproducente. Não quero dizer que para você atingir sucesso, especialmente se você está visando uma alta performance, que você não vai ter que se esforçar. Isso com toda certeza. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que se esforçar acima da média. Agora, tem formas de fazer isso que te levam ao burnout e tem formas de fazer isso que te levam para um crescimento saudável e sustentável.
A boa parte do meu trabalho é ajudar meus clientes a entenderem isso. Então, o universo empresarial é recheado, né, desse tipo de dinâmica. Pessoas que têm dificuldades emocionais e que colocam essas dificuldades no excesso de trabalho. Em qualquer trabalho? Em qualquer trabalho. O problema não está na alta performance. O problema está no motivador. Né? Então, quando o meu motivador é um mecanismo compensatório de emoções que eu não lidei direito, de necessidades emocionais que eu não reconheço e por isso eu não satisfaço, o trabalho começa a pesar a médio e longo prazo. O ponto é exatamente o motivador de comportamento. Porque eu estou querendo sucesso para compensar algo que o sucesso financeiro não compensa. E por onde começar a alinhar tudo isso? Cara, é autoconhecimento. É autoconhecimento. Assim, e quando eu falo autoconhecimento, eu estou falando de fato de você se conhecer de uma forma sistemática. Não é uma coisa mística. Então, eu estou falando de você reconhecer quais as crenças disfuncionais que você carrega, quais são os comportamentos disfuncionais que você tem, qual é a origem desses comportamentos e dessas crenças, para com que você entenda quais são as suas necessidades emocionais que não foram resolvidas ao longo da vida. Eu sempre faço uma comparação com meus clientes, né, uma analogia. A gente precisa de água, a gente precisa de proteína, a gente precisa de vitamina C, mas em quantidades diferentes. Você não vai comer 3 quilos de proteína num dia, mas você precisa de 2, 3 litros de água. Você não vai comer 2, 3 litros de vitamina C, quilos de vitamina C, desculpa, porque você precisa de 1 grama. Mas você precisa da vitamina C, você precisa da água e você precisa da proteína. É mais ou menos a mesma coisa, fazendo uma analogia com a nossa psique. Então, se eu sou uma pessoa mais competitiva, eu sou mais agressivo, eu vou precisar, de repente, de mais novidade, de mais movimento do que uma pessoa que é menos. Mas nós dois precisamos de um certo movimento para sermos saudáveis. Entende o que eu quero dizer? Agora, se eu sou competitivo e faço movimento demais, né, eu acabo me prejudicando. Se eu sou uma pessoa mais passiva e faço movimento de menos, eu também me prejudico. E é esse o autoconhecimento que a gente fala. Não é uma coisa assim mística, né? Não, é um autoconhecimento muito prático, muito pragmático nesse sentido que eu estou trazendo. Por quê? Porque o sucesso tem a ver com as coisas do mundo. E a gente precisa ter essa concepção. Então, de repente, eu estou lá comprando carro, estou comprando casa, mas na verdade eu estou comprando carro, estou comprando casa porque eu estou ansioso. E não porque, de fato, eu planejei, estruturei e entendo que esse é o melhor movimento. Eu falei no início, na abertura, que existem... que os discursos prontos simplificam demais o sucesso. Sim. De que maneira? Por exemplo, né, eu gostei de uma fala sua. Basta se esforçar. Nossa, como eu queria que só esforço fosse garantidor de sucesso. Cara, ia ser uma beleza. Ia ser tão mais fácil. Nossa, ia ser maravilhoso. Né? Pô, me esforço, pronto, tem sucesso, acabou. Né? Esforço é importante? Com toda certeza. Esforço garante? Não garante. Outro mito, né? Qualquer um consegue sucesso. Então, por que todo mundo é bem sucedido? Ah, porque todo mundo não se esforça. Não é bem assim. Por exemplo, né? Quantos atletas olímpicos conseguem a medalha olímpica de ouro? 1. Então, não é para todo mundo. É para 1. E essa é uma realidade a respeito do sucesso que as pessoas não gostam de admitir. Mas ela é uma realidade. Não No caso do atleta, conseguir uma medalha é sucesso garantido. Por exemplo. É. Sim. Espero que sim, né? Acho que né? sim. O atleta olímpico, né? O cara quer ir para as cabeças, quer ganhar. Né? Mas é aquela coisa. Então, você veja, quantos atletas ficaram para trás nessa busca? E eu tenho certeza que todos se esforçaram pra caramba. Então, quer dizer, não é um caminho tão simples. Existem fatores sociais, existem fatores genéticos, existe um fator que ninguém gosta de falar também, que é sorte. Sorte. Existe sorte? Olha, eu tenho uma crença muito grande que existe esse negócio. Porque assim, veja, eu estava vendo, por exemplo, o caso do Facebook, né? O Facebook, quando o Zuckerberg estava lá na faculdade, ele estava junto com um brasileiro no quarto. O Zuckerberg foi o cara que criou todo o sistema, mas o brasileiro foi o responsável por transformar aquilo num negócio.
Será que se esse brasileiro não tivesse sido o colega do cara do Orkut, hoje a gente não teria, nem saberia quem é Zuckerberg, mas o dono do Orkut seria o cara mais famoso do mundo? Não tem como a gente não falar que isso não influencia, porque influencia. Né? Fatores aleatórios. Não tô querendo resumir nisso, mas eu tô querendo dizer que isso conta. Né? É claro que quando você vai entrevistar um cara de sucesso, ele não vai dizer, eu levei sorte. Mas ele sabe que ele levou. E eu sei, porque eu entrevisto muitos. E acontece. Então, fatores sociais. Eu tenho um rol social maior ou menor. Eu sei lidar melhor ou pior com pessoas. Fatores de inteligência. Fatores de personalidade. Então, assim, nós temos muitos fatores que contam para o sucesso. E o mais interessante é que, assim, a gente não sabe exatamente que fator que pode contar, de que forma ele pode contar pró ou contra o sucesso da pessoa. Então, você veja, vamos pegar, por exemplo, a Lady Gaga. Conseguiu transformar muitos infortúnios dela em música. Daí vem o cara e fala, tá vendo? Ó, porque você tem que fazer, né, dos limões que a vida te dá uma limonada. Mas pera ali, a gente tá falando de abuso. A gente tá falando de doenças mentais. Não é assim, ó. Basta se esforçar que se transforma isso tudo numa limonada. Desculpa. O abuso, às vezes, pode resultar numa pessoa que consegue transformar esse abuso em algo artístico, mas na maior parte dos casos... É traumático. É traumático e essa pessoa fica inválida o resto da vida. Por exemplo, Mike Tyson. A fúria, a raiva, toda aquela energia dele foi o que levou ele a se transformar num campeão. E, ao mesmo tempo, foi o que fez ele ter várias atitudes impulsivas e levaram ele à falência. Mas são pessoas de sucesso. Se a gente for considerar fatores de ser reconhecido, status, fama, eles tinham, com certeza. Se a gente considera isso sucesso, não dá para negar. Se a gente for considerar dinheiro, a maior parte deles também tinham. Não dá para negar. E aí que tá aquela questão que eu estava falando, do social e do pessoal. Então, a nossa sociedade prega que status, fama, dinheiro são sinais de sucesso. E a gente não pode negar que essas coisas garantem sobrevivência. Né? Fama, você ser conhecido pelo teu meio. Dinheiro, você ter poder para comprar coisas. Status, você ser não apenas reconhecido, mas ser reconhecido como uma pessoa de referência. Isso gera recursos para a gente se manter vivo. Não tem como negar isto. Né? Na nossa sociedade hoje, pelo menos. Agora, você querer dizer que isso preencheu a pessoa em termos das suas necessidades emocionais, aí é outros 500. E eu posso dizer, por exemplo, que o sucesso é algo mais superficial e a realização algo mais profundo? A pessoa pode ser, por exemplo, toda voltada a uma questão espiritual e ser extremamente superficial. Entende? Por quê? Porque às vezes o motivador do comportamento dela não é de fato uma busca por espiritualidade. Ela está buscando uma fuga na espiritualidade, do mesmo jeito que o empresário pode estar buscando uma fuga no dinheiro. Então, a coisa por si só, ela é só a coisa. O status financeiro é só o status financeiro. Se isto vai ser algo que cria uma profundidade em mim ou não, é a pessoa. Vou dar um exemplo pessoal. Eu fui fazer o Caminho de Santiago. Fiz 2 vezes o Caminho de Santiago. Né? Veio com bolhas no pé? Não. Não veio? Eu fiz 2 bolhas no pé só. Da primeira vez, fiz 2 bolhas no pé só. E fora isso, não tive muitas bolhas no pé. Mas assim... E eu tava lá e tinha gente que estava fazendo o caminho pelos mais variados motivos. Né? Então, o Caminho de Santiago é reconhecido pela Igreja Católica como uma peregrinação espiritual. Mas tinha gente que estava fazendo o Caminho de Santiago usando o passaporte que você pega lá para parar nos albergues como uma forma barata de você fazer um turismo pelo norte da Espanha. Então a pessoa ia, ficava no albergue, depois ela ia, conhecia a cidade e não sei o quê. Então, quer dizer, ela não estava fazendo uma peregrinação. Ela estava curtindo um passeio. Entende? Tô dando esse exemplo, porque o caminho quem faz é o peregrino, não é o caminho. Somos nós, né? Somos nós. Então, a busca pelo dinheiro
ela pode ter um sentido profundo para mim. Porque não é o dinheiro o problema. O problema é o meu motivador para estar buscando isso. Eu posso levar isso muito a sério, posso criar profundidade dentro disso. Ou eu posso fazer isso porque tem que fazer, porque todo mundo faz, e porque eu tenho que ser rico, tenho que ser famoso. Como eu falei, tudo começa no autoconhecimento. Uma forma muito prática de você fazer isso é: o que eu estou buscando? Para que isso de fato é importante para mim?